Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual o motivo da melhora na trajetória da dívida do governo? Quando a gente olha essa questão da dívida pública em relação ao PIB, tem dois elementos que são fundamentais para entender essa dinâmica, que é o teto dos gastos. Se a gente for pegar o ano passado, na pandemia, a pressão por aumento de gastos, uma recessão muito profunda, né? A gente teve uma queda de 4% do PIB, chegou a expectativas de queda de 8%, 9% do PIB. Então isso causa uma retração muito grande das receitas. Então teve todo aquele debate, né, se ia se manter ou não o teto dos gastos, com muita pressão para que ocorresse o abandono, e isso certamente ia aumentar muito os gastos em relação ao PIB, né? Mas os gastos, esse teto se manteve. Alguns gastos ligados à pandemia foram retirados por serem gastos excepcionais, o que é razoável. E outro ponto foi que a economia foi se recuperando mais rapidamente ao longo de 2020 do que se esperava. De uma queda de 8%, 9%, até 2 dígitos, a gente acabou caindo 4,1%, que é muito, mas diante das expectativas teve uma reação grande, né, a partir de maio, junho do ano passado, e também até de 2021, né? A gente teve essa segunda onda, o impacto acabou sendo menor do que se previa, e a gente teve a inflação, né? Uma inflação muito maior do que se esperava. Então teve um crescimento maior do PIB, a manutenção do teto dos gastos e uma maior inflação. Então a inflação, né? Ela afeta o PIB nominal e um juros muito baixo. Então um juros negativo, na verdade, né? Se a gente for olhar até hoje, os juros estão menores do que a inflação dos últimos 12 meses. Talvez não menor do que a expectativa de inflação, mas estão mais baixos. Ou seja, o juro está ou está negativo ou ele está baixo, ou ele está muito baixo, próximo de zero. Então tudo isso melhora essa dinâmica, né? O PIB, se a gente pega a relação dívida-PIB, o PIB está no denominador. Então se aumenta o PIB, seja ele por preços ou pela produção de mais bens e serviços, está reduzindo o denominador. Por que essa melhora das contas do governo interfere nas expectativas da economia? A gente olha essa trajetória dívida-PIB, a gente pode pensar numa pessoa. Quando a pessoa começa a ter uma dívida muito grande em relação à renda dela, existe, por parte de quem empresta, por parte das instituições financeiras, ela olha a situação da pessoa e vai falar, bom, se ela continuar nessa trajetória de aumento da dívida em relação à renda dela, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais pagar. E para um país é muito parecido. Apesar do governo ter a possibilidade de colocar mais impostos para arrecadar mais, a carga tributária no Brasil é muito alta. Existe uma resistência muito grande. O governo pode emitir moeda, mas a gente está vendo essa questão da inflação como é que está hoje, até pela questão da política de estímulo monetário. Claro, tem outros fatores também, né, uma dinâmica aí de retomada da economia mundial afetando o preço das commodities, por exemplo. Algumas restrições de oferta, né, afetando o preço de alguns produtos. Mas a inflação, na verdade, hoje é um problema. Então a gente está no sentido de reduzir a quantidade de moeda para tentar segurar o aumento de preços, né, que é justamente o aumento da taxa de juros. Então a gente não tem muita escapatória, né? Se a dívida começa a aumentar em relação ao PIB, o que a gente estava nessa trajetória, explica muito do desempenho fraco da economia brasileira, da grande retração, na verdade, está muito relacionado a esse aumento da dívida em relação ao PIB, e que começou a melhorar com algumas medidas que foram tomadas, principalmente no Michel Temer, um pouco no primeiro ano do Bolsonaro, né? A reforma da Previdência foi muito importante nesse sentido, mas é uma variável fundamental para dar mais estabilidade macroeconômica, né? Acho que um dos piores elementos é quando um país ele declara a moratória da dívida. Isso causa muita incerteza, isso afeta muito o crescimento da economia brasileira, abala muito os investidores. Então por isso que é tão importante essa questão fiscal, essa dinâmica da relação dívida-PIB, para manter os fundamentos macroeconômicos mais sólidos e, com isso, favorecer investimento na economia. Acabamos de ouvir o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine,
A doméstica Madalena Gordiano conseguiu ser indenizada pela família, que a manteve em condições análogas à escravidão por 38 anos. Ela foi resgatada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal em novembro de 2020 em Patos de Minas. Agora ela vai receber um apartamento e um carro dos antigos patrões. Qual a sua análise do desfecho desse caso? O caso da doméstica Madalena Gordiano é revoltante. É bom que tenha se resolvido em pouco tempo, porque foi em novembro do ano passado que ela foi resgatada em Patos de Minas, onde ela vivia em condições de escravidão desde seus 8 anos de idade, se não me engano. Durante 38 anos, quase toda a vida, ela foi tratada como escrava em condições lamentáveis, comparáveis, aliás, a um caso que foi apurado em São Paulo, acho que no Alto de Pinheiros, há 1 ou 2 anos. E a indenização devida a ela seria de milhões de reais. No fim, ela aceitou um imóvel e um carro dos antigos escravagistas e a situação, então, chega a um fim. Me parece que o lado positivo desse desfecho é ter sido rápido, não ter se escalonado pelo tempo. Parece-me que foi insuficiente a indenização a ela, porque as contas apontavam para milhões e eu penso que os escravagistas, que aparentemente têm aposentadoria ou têm renda, deveriam também pagar uma mensalidade de indenização para ela. Não deveria ser apenas o imóvel, mas deveriam arcar com mais do que isso, porque o que eles fizeram é desumano, é indigno, não merece nenhum respeito. Eu fico particularmente chocado, porque um dos escravagistas era professor universitário, num setor, uma instituição privada, se não me engano, não lembro o nome dela, mas, quer dizer, como professor universitário, eu fico revoltado de ver que uma pessoa que tem a mesma profissão que eu abusou a esse ponto disso, né? E eu acredito que, infelizmente, outros casos existam. Nós tivemos esse caso em São Paulo, cujo desfecho eu ignoro. Nós certamente temos outros casos no Brasil. Agora, é mais comum a gente saber de casos assim no campo, no meio rural, de pessoas que foram levadas para trabalhar e acabam se endividando com o... Não vou chamar de patrão, porque patrão é uma relação de assalariamento, acabam se endividando com o escravagista. Isso era muito comum na Amazônia. A pessoa tinha que comprar coisas no armazém do escravagista, que cobrava preços absurdos. Resultado, no fim do mês, o empregado devia ao senhor, em vez de receber um salário, ele ia tendo uma dívida cada vez maior. O que pode ser feito para descobrir casos semelhantes e para impedir que novos casos aconteçam? Tem que se fortalecer a fiscalização. Fiscalização que está sendo, muito ao contrário, desqualificada no atual governo. O atual governo se caracteriza por uma redução da fiscalização ambiental, uma redução da fiscalização do trabalho também. Tem que se fortalecer isso, tem que se favorecer esquemas de denúncia com telefone 0800, com visitas de surpresa a lugares em que eventualmente esteja sendo feito e com a aplicação do princípio constitucional de confisco dos bens em que foi praticado o trabalho escravo. Aliás, a rigor, o imóvel onde a Madalena estava sendo mantida escrava, a rigor poderia ter sido confiscado, de modo que poderia passar para ela sim, mas não como uma indenização do patrão, mas como um confisco pelo Estado, com base na Constituição. Então, penso que nós temos que ter medidas severas, porque é inacreditável, em pleno século XXI, 133 anos depois de abolida a escravidão no Brasil, foi o último país considerado ocidental a manter a escravidão, a gente ainda tenha esse tipo de desrespeito aos direitos humanos mais básicos. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, doenças oculares de diagnóstico difícil pode ser até motivos de controvérsias entre médicos e pacientes. Aí eu te pergunto, mesmo com as tecnologias modernas, há dificuldade no diagnóstico de algumas doenças até frequentes? Sim.
Algumas doenças, sejam elas oculares ou sistêmicas, têm um diagnóstico muito simples. Um trauma ocular, uma infecção, ou mesmo diabetes, um tumor cujos exames, seja laboratorial ou por imagem, identificam rapidamente e sem muita controvérsia o que está acontecendo com a pessoa. Outros problemas de saúde têm características que precisam, então, reunir uma série de detalhes confirmatórios e excludentes, a fim de que o diagnóstico seja confirmado. E algumas vezes há exames cujos resultados são duvidosos, alguns exames não imediatamente acessíveis, de forma que a intuição médica pode fazer com que um avaliador, o médico que está cuidando num determinado momento, tenha uma proximidade de certeza maior do que outro que às vezes questiona aqueles resultados. Certa vez, ouvi dos colegas a experiência de um médico que gostava muito de fazer diagnósticos difíceis. Diziam que ele tinha lido o livro dos diagnósticos difíceis e para ele, então, já não havia mais esse problema. Acredito, hoje, passado tantos anos e nunca tendo encontrado esse livro, que essa característica era um xiste dos colegas ao ver o interesse desse médico pelo desafio das doenças mais complexas. No caso da oftalmologia, glaucoma, por exemplo, algumas uveites, síndrome de Sjögren, são doenças que, para serem confirmadas, precisam que, no momento da sua investigação, reúnam elementos suficientes para confirmar e descartar os diagnósticos chamados diferenciais. Assim, nós temos que algumas doenças têm o diagnóstico e a confirmação mais clara e outras menos. O que não quer dizer que o tratamento dessas com diagnóstico mais simples seja igualmente simples e vice-versa. Há entre as frases famosas de um grande médico que viveu no século XIX, Dr. William Osler, que mais importante do que a doença é o indivíduo que o médico está cuidando. E assim, para cada indivíduo, há realmente suas complexidades, seus desafios, e assim, o tratamento bem-sucedido depende muito das características outras também desse paciente, e não só o diagnóstico, o rótulo que ele carrega. Existem dicas gerais para ajudar pacientes e familiares para lidar com diagnósticos controversos de doenças oculares ou outras? Tanto para a oftalmologia, talvez como para outras áreas médicas, quando existem, então, controvérsias e os familiares, o paciente quer confirmar a presença de um determinado diagnóstico, talvez lançar mão de segunda opinião ou, além disso, estabelecer uma boa relação médico-paciente com um profissional, seja ele da medicina da família, do centro de saúde mais perto de casa, do hospital de referência que o paciente foi encaminhado, do seu plano, ou um grande especialista, mas que a partir dali o acompanhamento, então a avaliação de médio e longo prazo, permitam confirmar que os dados apoiam ou descartam determinada doença e que a estratégia estabelecida para melhorar a qualidade de vida, evitar complicações, está igualmente sendo bem sucedida. Dessa forma, então, segundo as opiniões e uma boa relação médico-paciente com um profissional capacitado que possa acompanhar, são boas maneiras de lidar com diagnósticos difíceis, controversos ou essas doenças que não têm um marcador tão claro. Mas, de qualquer forma, repito essa dica. O desafio da terapêutica continua sendo igualmente desafiador, seja nas doenças como hipertensão arterial, diabetes, que tem um claro marcador diagnóstico, como nessas outras, que um painel de exames às vezes é necessário para confirmar ou descartá-lo. Obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, recentemente Haiti e Cuba voltaram a entrar nos noticiários de uma forma longe de ser boa. Isso é um país do Caribe, uma região que tem sido pouco falada na mídia. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Nos últimos dias, ganharam destaque eventos de uma região em geral pouco noticiada, o Caribe, o conjunto de ilhas localizado ali na região da América Central. No dia 7 deste mês, houve o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, por causas que ainda são obscuras e o caso segue sob investigação. Tratou-se do primeiro assassinato de um chefe de Estado nas Américas desde que o presidente Kennedy foi assassinado no começo da década de 1960. No dia 11, ainda deste mês, milhares de manifestantes tomaram as ruas das cidades de Cuba, protestando contra o governo daquele país. São situações muito diferentes a dos dois países, mas que têm causas comuns associadas às dificuldades econômicas, à instabilidade da vida social e à falta de democracia política. O país que vive um quadro permanente onde esses elementos se misturam é o Haiti, com uma situação que ainda se viu agravada pelo terremoto terrível de 2010, que ceifou milhares de vidas de haitianos. Cuba, apesar dos movimentos recentes de maior liberalização política, continua sob um sistema de partido único com um comando férreo do Partido Comunista Cubano. Ambos os países foram muito afetados pela pandemia, mais o Haiti do que Cuba, mas principalmente, aí nos dois casos, pela recessão econômica internacional causada pela pandemia. Em que contexto é esse, professor? Ambos os países sofrem também com um contexto internacional muito adverso. Cuba é vítima do embargo econômico que há décadas é promovido pelos Estados Unidos por razões ideológicas e que impede efetivamente que a economia cubana se integre nas cadeias globalizadas de valor. No Haiti, a ausência de cooperação internacional é efetiva, principalmente por parte da França, que sempre teve uma atuação predatória em relação àquela sua ex-colônia. No caso do Haiti, a ONU tem sido citada de maneira crítica, assim como o Brasil, que atuou como representante da ONU de 2004 a 2017 no Haiti, porque haveria uma ausência de uma atuação internacional mais efetiva. Mas, na prática, essas ações chamadas de peace building, de reconstrução do país, só são possíveis quando há ajuda efetiva das grandes potências, e aí, no caso, teria que ser principalmente da França e dos Estados Unidos, o que não ocorre. Em outros momentos, principalmente no governo Lula, o Brasil exerceu uma influência muito positiva para que esses dois países começassem a superar o quadro crônico de dificuldades e evoluíssem para uma plena integração no âmbito da comunidade de países das Américas. A política externa do atual governo inviabiliza na prática essa ajuda, o que é lamentável pelo papel que o Brasil já teve e poderia ter positivamente na região. É um quadro preocupante vivido por Haiti e por Cuba, que deve ser acompanhado com muita atenção, pois traz enorme risco para a priorização dos direitos humanos e para a cidadania, não só nesses dois países, mas em toda a região do Caribe. Esse foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e cidadania, por Pedro Dalari. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje, a professora Maiana Zates vai falar sobre uma pesquisa publicada na revista Science sobre microbiota do intestino. A nossa microbiota intestinal, isto é, a população de bactérias, fungos e vírus que vivem no nosso intestino, depende da nossa alimentação, dos remédios que tomamos e do nosso estilo de vida. Além da digestão,
A microbiota tem um papel importante na resposta imune e provavelmente também na suscetibilidade ou resistência ao novo coronavírus. Entretanto, uma questão interessante que tem se pesquisado é quanto da nossa microbiota depende da genética. Por exemplo, eu não gosto de carne porque não herdei bactérias eficientes na minha microbiota para digerir a carne, ou o fato de não comer carne fez com que eu eliminasse essas bactérias da minha microbiota. Isso pode valer para vários alimentos. Sabe-se, por exemplo, que muitos adultos não conseguem digerir o leite ou derivados por uma deficiência da enzima lactase, e isso é geneticamente determinado. Vários estudos já foram realizados na tentativa de medir o componente genético versus ambiental na composição da nossa microbiota. Entretanto, são estudos difíceis de serem realizados porque eles dependem de pessoas expostas exatamente ao mesmo ambiente e com a mesma alimentação. Agora, esse novo estudo, publicado na revista Science, sugere que a genética tem um papel mais importante na composição da microbiota do que se imagina. E como foi feito esse estudo? Os pesquisadores analisaram o perfil genético de 16 mil amostras de microbiota intestinal que foram coletadas de 585 macacos babuns durante 14 anos no Parque Nacional do Quênia. Trabalhos anteriores em humanos sugeriam que somente de 5 a 13% dos micróbios eram herdados. Entretanto, a maioria desses estudos em humanos só mediram a microbiota em uma amostra de cada indivíduo. E no caso do estudo dos macacos, foram coletadas mais de 20 amostras por animal. Para cada coleta, os cientistas levantaram dados sobre as condições ambientais, comportamento social, demografia e a dieta do grupo no momento da coleta. E quais foram os resultados? Eles observaram uma herdabilidade significante tanto na diversidade como na abundância dos micróbios. Entretanto, esses resultados só foram observados quando foram comparadas as diferentes amostras coletadas ao longo do tempo. Quando eles compararam uma amostra única de cada animal, a herdabilidade era só de 5%, semelhante ao que havia sido observado em estudos anteriores em humanos. Outra observação interessante foi a variabilidade de acordo com as estações do ano. Durante o período seco, a herdabilidade dos macacos era 48% maior do que na época das chuvas, onde é uma dieta mais rica e mais diversa. Interessante também que a herdabilidade era maior nos animais mais velhos, talvez também porque sua dieta é menos diversificada. E como há muita semelhança entre os macacos e os homens, os resultados podem ser extrapolados em grande parte para os seres humanos. Essa pesquisa me interessou, porque estamos tentando descobrir quanto da microbiota é herdada em seres humanos, um estudo que estamos fazendo em colaboração com o grupo do professor João Setúbal, do Instituto de Química. A nossa estratégia foi de comparar o perfil da microbiota de trigêmeos, que tem uma característica especial. Eles são resultantes de uma fertilização assistida, onde foram implantados 2 embriões. Depois da implantação, um deles se dividiu e, como resultado, temos 2 gêmeos idênticos ou monozigóticos e um gêmeo não idêntico ou dizigótico. Eu não preciso dizer que são casos raros, mas nós conseguimos acompanhar 5 trios graças à boa vontade das mães que se dispuseram a coletar as fezes dos bebês mensalmente. E qual a importância dessa amostra? Como os trigêmeos compartilham o mesmo ambiente uterino, a hipótese é que se a microbiota depende só do ambiente, os 3 devem ter um perfil muito semelhante. Mas se depender da genética, devemos encontrar um perfil mais semelhante entre os gêmeos idênticos do que o não idêntico. Esses dados estão sendo analisados e eu espero que em breve poderei contar aqui os resultados. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.